Olá pessoal, estamos de volta então, espero que vocês tenham tomado seu cafezinho aí, a aula do dia 24 de abril, segunda parte, segunda etapa. Então já estou deixando claro aqui logo no início para você saber esse vídeo a qual aula se refere. Então nós estamos falando do dia 24 de abril, continuando lá o capítulo 7 e 8, tá? Vamos ver se a gente finaliza os dois capítulos, mas a gente tem só mais aí em torno de meia hora, se a gente conseguir terminar, ótimo, se não a gente vai falar, pretendo terminar o capítulo 7 e na próxima aula então falar o capítulo 8, tá? Vocês sabem que a gente acaba falando bastante, dando bastante detalhes, exemplos, mas o importante é que não é necessariamente a quantidade de aulas, mas o conteúdo, a forma como ele é passado para vocês, tá bom? Bom, nós tínhamos parado aqui antes do intervalo, ó, na apresentação e divulgação, e nós iríamos continuar falando aqui então dos objetivos e princípios de divulgação. Então vejam pessoal que quando ele fala aqui de princípios e objetivos, ele falou num slide, tinha um ponto no slide anterior, vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha o que ele diz aqui no item A, ó, concentrar-se em princípios e objetivos de divulgação e apresentação, em vez de concentrar-se em regras, tá? Então, ó, e aqui, ó, tá vendo? Ó, ele fala lá, o tema do slide aqui, objetivos e princípios de apresentação e divulgação. Então vamos entender um pouco mais quais são esses princípios. Por que a gente tem que se basear mais neles do que efetivamente se basear em regras, como diz lá naquele ponto, né? Então agora acho que vai ficar um pouquinho mais fácil a gente poder entender essa diferença, né? A gente vai poder entender por que a gente tem que usar um procedimento A ou procedimento B, tá bom? Então vamos lá. Ó, para facilitar a comunicação efetiva de informações nas demonstrações contábeis. Então lembrando pessoal, de novo vou reforçar, comunicação efetiva é aquela que realmente chega até, digamos, a outra ponta da comunicação, porque você contador, você vai gerar essa informação, você vai transmitir essa comunicação e a outra pessoa vai receber, ou seja, o receptor, né? Então para que a comunicação seja efetiva, eu preciso que vocês estejam entendendo o que eu estou falando, certo? Porque se if I speak in English with you pointing on, maybe you will do not understand anything that will must talk to you, ok? Perceberam, pessoal? Então, talvez você não tenha entendido nada do que eu falei. Por quê? Porque se você não fala inglês, então você me ouviu, mas não houve uma comunicação efetiva, né? O que eu disse foi, talvez, se eu começasse a falar inglês aqui com vocês, talvez vocês aí do outro lado não iam entender o que eu tenho, né? O que eu preciso dizer a vocês, correto? Então, vejam que se eu não falo inglês, eu não consigo então essa comunicação efetiva. Lembre-se, pessoal, na hora que nós fazemos as demonstrações contábeis, nós precisamos de uma comunicação efetiva. Lembre-se, você que está aí, que está no escritório de contabilidade, você que muitas vezes pegou um balanço ou mudou de empresa, né? Está pegando a contabilidade de uma determinada empresa pela primeira vez, eu já ouvi muitos relatos de pessoas que falam, puxa, eu não faço a mínima ideia do que quer dizer essa conta, de como a pessoa faz tal registro contábil. Aí você fala assim, puxa, mas na outra empresa eu fazia de um jeito, agora a gente faz de outro. Por quê, pessoal? Isso é um problema de comunicação. Embora você não esteja se comunicando diretamente com a outra pessoa, a contabilidade é que está gerando essa comunicação. Então ela tem que ser efetiva, tá? Ó, então para facilitar a comunicação efetiva de informações nas demonstrações contábeis, fala aqui, ó. Ao desenvolver requisito de apresentação e divulgação nos pronunciamentos, é necessário um equilíbrio entre. Então ele vai dar aqui, ó, pessoal, ele vai falar sobre esse equilíbrio aqui, sobre esses dois pontos. Então, item A. Dar às entidades a flexibilidade para fornecer informações relevantes que representem fidedignamente os ativos e passivos, patrimônio líquido, receita e despesa. Então veja. Gerando essa comunicação, ou seja, as minhas demonstrações, a forma como eu preparo, como eu faço os meus registros, então ela tem que dar flexibilidade. A própria forma como eu escrevo minha nota explicativa, embora tenha uma estrutura, mas o formato que eu utilizo, ele tem que gerar, digamos, uma certa flexibilidade. Por quê, pessoal? Porque eu não posso ter um negócio rígido, específico, só posso fazer daquele jeito. Porque se for assim, eu não consigo muitas vezes gerar a informação de forma adequada, de forma efetiva. Tá? Quantas vezes você está lá na sua empresa
Você tem um procedimento que você percebe que você pode fazer ele melhor, que aquele procedimento pode ser melhorado, que pode gerar um resultado melhor, mas você não pode mudar. Aí você vai me perguntar, mas por que eu não posso mudar? Porque muitas vezes você está preso a determinados procedimentos na sua empresa que não permitem, você está preso a regras, tá certo? Vou dar um exemplo. Trabalho numa instituição de ensino, né, e já trabalhei em outras aí. Em algumas dessas instituições pelas quais eu passei, por exemplo, na faculdade legal, pessoal, nós temos a possibilidade de, a cada semestre, conversar com os professores, discutir, né, a cada final de semestre e adaptar o nosso conteúdo programático. Isso acontece por quê? Porque a gente vai vendo necessidades de mercado, novos procedimentos, como esses que nós estamos falando aqui agora das aulas. Concordo que tem alguns problemas, mas efetivamente, pessoal, é uma situação, digamos, que ocorreu, é uma situação específica, pontual, mas que a gente tem que dar uma resposta rápida. Certo? Então a gente consegue ter uma certa flexibilidade. Mas, por exemplo, tem determinadas instituições que eu não posso mexer no conteúdo programático da disciplina. Porque se eu fizer isso, eu estou, digamos, estou indo contra a regra da instituição, consequentemente, veja, eu perco em termos de efetividade para os alunos, mas estou seguindo a regra. Percebe? Então, você segue a regra, mas perde a chamada efetividade. E esse é só um exemplo, para fazer uma analogia. Quando você está falando em termos de balanço, também ocorre isso. Porque às vezes na sua empresa, lá no seu escritório, enfim, você tem um procedimento que ele é tão rígido que você não consegue, veja, por conta do procedimento, gerar uma informação melhor, uma informação mais adequada. Então, ó, este item A ele fala sobre isso. Ó. Então, dar às entidades a flexibilidade para fornecer informações relevantes. Né? De novo, ou seja, a informação relevante, e relevante é aquela informação que impacta na sua tomada de decisão, que é útil. E ele fala que é relevante, né? Ou seja, que tem que ser fidedigna, ela tem que mostrar os seus ativos e passivos de forma fidedigna. Tá? Então, esse é o item A. O item B ele fala aqui, ó. Então, exigir informações que sejam comparáveis, tanto de período a período para a entidade que reporta, como em um único período de relatório para diferentes entidades. Bom, vamos lá. Então aqui ele fala da chamada comparabilidade, tá certo, pessoal? O que é essa comparabilidade? Então, vou reforçar, nós já vimos isso nas aulas anteriores, tá? Mas vamos reforçar isso. Quando ele fala de comparabilidade, ele está dizendo o seguinte, olha, eu consigo comparar e ver a evolução do que está acontecendo com a minha empresa? Vou dar um exemplo atual, né? Quando você vê no governo aí, quando você vê nos jornais, né, na televisão, enfim, eles estão gerando dados, eu estou usando o governo aí, governo estadual, federal, municipal, que seja, por meio dos jornais, eles estão mostrando para nós a evolução que nós temos em termos de pessoas que foram infectadas, pessoas que infelizmente faleceram por conta dessa pandemia, né? Pessoas que foram curadas. E normalmente eles estão fazendo isso, ó, graficamente, eles estão mostrando então esse crescimento ou o decréscimo, depende um pouquinho aí, né? Mas enfim, vejam que quando eu estou mostrando isso dia a dia, período a período, eu estou fazendo uma comparação. Então, o termo que ele usa aqui, ó, ele pode ver que ele fala da comparatividade, né? Comparabilidade. Ele fala dois itens. Ó. Então, o primeiro é que ele diz ó, que sejam comparáveis período a período. Então, esse exemplo que eu estou passando para vocês, quando a gente fala desse gráfico de crescimento, pensa na bolsa. Então, ele sempre fala assim, ó, você pega a bolsa de valores, então você tem historicamente, você tem o gráfico de crescimento. Bom, quando você está falando aquilo, você está comparando dia a dia, período a período da própria instituição. Então, quando eu pego meus balanços, pego lá do ano de 2010 até 2020, então eu vou ver quanto cresceu meus ativos, meus passivos, o meu lucro, tá certo? Então veja que eu estou fazendo isso. Isso é um aspecto da comparabilidade, porque eu estou comparando a minha empresa ao longo do tempo. Então, quando você prepara essa demonstração, você precisa estar atento que, além da flexibilidade que você tem que ter para ela demonstrar fidedignamente os ativos, passivos e resultado, então você também tem que levar em consideração essa questão da comparabilidade. Ó, fala, então, exigir informações que sejam comparáveis, tanto no período, né? Ou seja, de período a período, mês a mês, ano a ano,
da entidade que reporta como em um único período para relatórios de diferentes entidades. Ou seja, então, o primeiro nível de comparação da comparabilidade é quando você compara você com você mesmo ao longo do tempo. O segundo, pessoal, é quando você compara a sua entidade com entidades terceiras, tá certo? Com outras entidades. Lembrando que para fazer essa comparação, essa entidade ela precisa ser do mesmo segmento, basicamente do mesmo porte, tá? Eu não consigo comparar um supermercado, vamos dizer, um mercadinho do bairro, comparar ele com o Carrefour, tá certo? Não dá para fazer esse tipo de comparação, porque você tem uma quantidade de, digamos, de gasto, de receita e de procedimentos muito diferente entre uma empresa e outra, tá? Embora sejam do mesmo segmento, mas eu preciso gerar informações necessárias, digamos, úteis o suficiente, pessoal, para que essas informações então possam ser, digamos, comparadas com outras demonstrações. E aí envolve, pessoal, a própria política contábil que você usa, as técnicas contábeis que você usa, observar esses princípios, como ele está falando aqui, tá certo? Ele envolve nomenclatura de contas, estrutura de plano de contas. Eu não tenho como comparar um balanço que não classifica corretamente o que é circulante e não circulante. Se eu pego uma empresa na qual ela tem essa classificação de forma correta e vou comparar com uma empresa que não tem essa classificação num formato adequado, consequentemente a análise vai ficar prejudicada. Por quê? Porque eu estou comparando coisas diferentes, tá certo? A gente não pode comparar coisas diferentes. Então, nomenclatura, procedimento, tá? Eles precisam ser iguais, precisam ser adequados, porque senão, né, você não facilita, você não ajuda na questão da comunicação efetiva, certo? Bom, então ele fala aqui, ó, incluir objetivos de apresentação e divulgação em pronunciamentos, como é o caso aqui. Então ele está incluindo aqui nessa norma esses objetivos, tá? Então ele fala, por que isso é importante? Porque fala, ó, dá suporte à comunicação efetiva nas demonstrações contábeis, porque esses objetivos ajudam as entidades a identificar informações úteis e decidir como comunicar essas informações de forma mais eficiente. Então, por que aqui é meio que, se você pensar bem, uma espécie de justificativa, né? Por que então a gente coloca esse procedimento dentro de uma norma, né? Bom, a gente coloca na norma, pessoal, quer dizer, a gente não, né? O IFRS lá, né? O IASB, por quê? Porque fica mais fácil, porque ele dá diretriz para todas as outras normas, dá diretriz para todas as outras empresas, e todo mundo que efetivamente está, então, pensando ou elaborando suas demonstrações contábeis, você sabe, a partir desse ponto aqui, desse tópico, digamos, desse capítulo, né, capítulo 7, você vai entender aquilo que é importante, aquilo que você deveria considerar na hora de preparar a sua demonstração, na hora de você demonstrar. Então, por exemplo, quando você vai mandar um balanço para um banco, por exemplo, nós sabemos que as contas têm graus, né? Vou imaginar um plano de contas que tem 5 graus, tá certo? Você tem 5 itens, né? Você tem 5 graus nas contas. Eu não posso mandar um balancete totalmente analítico considerando os 5 graus lá. Tá certo? Porque ele não precisa saber detalhe de cliente a cliente, fornecedor a fornecedor, ativo por ativo. Não, isso precisa estar agrupado. Tá certo? Então isso precisa estar de forma resumida. Isso são princípios, pessoal, são objetivos, tá? Como ele fala aqui, ó, né? Ou seja, então eu saber que eu não devo utilizar o grau 5 para digamos, para mandar um balanço para terceiro, né? Fala aqui, ó, então ele inclui, ou seja, ele dá esses objetivos, porque ele dá suporte para a gente entender essa comunicação. Não é necessário eu comunicar o banco, por exemplo, ativo por ativo. Tá certo? Por quê? Porque o banco ele tem que saber aquilo que a gente chama de informações de forma... ele não é um usuário específico, tá certo? A gente tem que preparar as demonstrações, nós já falamos lá no início, as demonstrações para usos ou para fins gerais. E aí, qual o grau, por exemplo? Eu vou mandar com o grau 1, que vai ser só ativo passivo, também não dá. O grau 5, não. Talvez o 3, ou talvez o grau 4. Ou seja, então isso depende da forma que eu queira demonstrar, né? E é por isso que ele coloca este item aqui na norma.
Fala, ó. Então, incluir objetivos dá suporte à comunicação efetiva, porque esses objetivos ajudam as entidades a identificar informações úteis. Então, de novo, qual vai ser mais útil para o meu usuário? Eu publicar no nível 5 ou no nível 4 ou no nível 3? Depende da minha estrutura de plano de contas e aquilo que eu quero informar. Ou seja, não é aquilo que eu quero, é aquilo que é mais útil para o terceiro, tá? Ó, então ele fala aqui, ó, a entidade identificar informações úteis e a decidir como comunicar essas informações de forma mais eficiente. Ou seja, é lógico que a nota explicativa, pessoal, e o balanço, eles têm efetivamente uma estrutura que nós temos que seguir, tá certo? Mas a forma como eu vou escrever, muitas vezes, a sequência que eu vou utilizar, eu posso fazer de uma forma que melhore a informação, tá certo? Então, se você vai gerar uma informação melhor, é até aceito pelas normas, sim, tá? Ó, então, a comunicação efetiva nas demonstrações também é suportada considerando-se os seguintes princípios. Então, vamos ver, dá aqui, ó, 2 princípios aqui para depois a gente entrar ali, então, na classificação. Então, ó, as informações específicas da entidade são mais úteis do que descrições padronizadas, algumas vezes referidas como padrão. Muito bem. Vejam aqui, pessoal. Eu já ouvi várias críticas, por exemplo, com relação às notas explicativas, tá? Bom, primeiro, quando você pega uma nota explicativa, muitas vezes, e não só a nota explicativa, mas as demonstrações contábeis também, você tem o seguinte, olha só, ponto número 1, às vezes o que você escreve, a estrutura do seu balanço, né? A forma como você coloca a ordem das contas, embora tenha lá nas leis 6.404 e também no CPC 26, ele determina como isso tem que ser feito. Muita gente acaba às vezes não seguindo isso, tá? Faz de forma diferenciada e aí você prejudica a informação. Outro ponto, pensando aqui nesse item A, né? Ele fala, ó, as informações específicas da entidade são mais úteis do que descrições padronizadas. Bom, o que ele quer dizer com isso? Então, falei um pouquinho do balanço, agora vou falar da nota explicativa. Na nota explicativa, como eu disse, eu já ouvi várias críticas de pessoas que falam o seguinte: puxa, a empresa não apresenta nota explicativa, então já é um problema, certo? Muitas empresas, principalmente as pequenas e médias, principalmente pessoas que trabalham no escritório de contabilidade, acabam não fazendo notas explicativas. Muito bem. Então, esse é um ponto ruim, né? O segundo é que muitas vezes quando fazem, copia e cola. Então uma crítica bastante grande, até para grandes empresas, pessoal, já ouvi, né, de professores renomados aí no Brasil, que dizem o seguinte: puxa, eu sou contra esse tipo de nota explicativa, porque ela acaba sendo um copia e cola, copia e cola. Então você pega a nota explicativa de um ano, passa para o ano seguinte e vai, ou seja, aquilo acaba ficando muito padronizado. Às vezes a gente pega uma informação padronizada no mercado, usa como modelo lá para sua nota explicativa, né? Para as pequenas empresas, médias empresas, não vou dizer que não vale a pena fazer isso, pessoal, vale porque eu até faço, só que tem um detalhe, tá? Veja que ele usa o termo aqui, ó, as informações específicas são mais úteis do que descrições padronizadas. O que significa isso? Quando eu estou dando uma descrição, embora eu tenha pego um modelo, por exemplo, de uma outra empresa, alguma coisa do tipo, eu mudo essas informações que são padronizadas para informações específicas. Porque se ela não for específica, como é que o terceiro vai tomar a decisão? Então, às vezes a gente tem determinadas informações que seriam relevantes, mas às vezes por determinados problemas, que não vem ao caso agora, a gente acaba usando determinadas, digamos, descrições padronizadas nas notas explicativas ou até em procedimentos que a gente usa na contabilidade. Só que aquilo não representa, digamos, a fidedignidade das relações, mas como o mercado usa, a gente acha que está certo, correto? Mas nem sempre isso acontece, tá? Então lembre-se, pessoal, as informações específicas da entidade são mais úteis do que descrições padronizadas. Está difícil aqui, né? Então, as informações elas são mais úteis quando elas são específicas daquilo que você está falando daquela empresa e não necessariamente aquilo que você pegou no mercado, tá bom? Muito bem. Depois, item B. Ó, duplicação de informações em diferentes partes das demonstrações contábeis geralmente é desnecessária e pode tornar as informações contábeis menos compreensíveis. Bom, aqui também a gente tem um outro ponto que é o seguinte:
Às vezes, pessoal, as pessoas são muito repetitivas, tá certo? Então na hora que você está lá pegando suas demonstrações, você dá uma informação A num determinado ponto, e depois você vai lá no item B e você dá uma outra informação. Muito bem, ao fazer isso, o que vai acontecer, pessoal? Você não só está sendo repetitivo, mas isso pode confundir. E aí a sua informação ela pode ficar menos precisa, consequentemente gerar uma informação menos efetiva. Tá? Por quê? Porque eu posso falar uma coisa de um jeito e na segunda vez que eu estou repetindo, eu mudo uma palavra. Pessoal, se você mudar uma vírgula, você pode mudar o sentido da frase. Tá? Então, nesse caso, a gente tem que tomar muito cuidado. Se a informação ela é importante e você identificar que é necessário repetir mais de uma vez, tudo bem. Tá? Mas lembre-se que tem que tomar muito cuidado, porque esse excesso, né, essa coisa de você querer demonstrar essas informações aí de forma, digamos, achando que vai melhorar a informação para o terceiro, muitas vezes você pode piorar a qualidade dessas informações. Então é assim, eu não preciso gerar informações em excesso, porque esse excesso ele realmente nos gera, digamos, algumas dificuldades de entendimento. Tá? Então isso é ruim, né? E você precisa ser um pouco mais preciso então na hora de escrever e sem ser repetitivo ou excessivo, tá bom? Então esses são os dois itens aqui, ó, que fala, ó, então a comunicação é suportada considerando seus princípios. Então usar informações específicas, tá? E usar informações que são, digamos, necessárias. Quando você tem duplicação de informação, ela pode ser desnecessária e dificultar então o entendimento. Esse terceiro item então fala de classificação. Vamos ver o que ele quer dizer com classificação, como que a gente vai classificar essas contas, seja no nosso balanço ou inclusive no próprio, depois efetivamente, né, como resultado dessa classificação que vai ser dada lá nas notas explicativas. Bom, vamos lá. Então o que é a classificação? Então ele diz aqui, ó, classificação é a organização de ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas. Olha que importante, com base em características compartilhadas a fim de divulgação e apresentação. Tá? Bom, primeira coisa, pessoal, em termos conceituais, quando ele fala aqui de classificação, ó, então classificação é organização de ativos, passivos, patrimônio líquido, receita e despesa. Pessoal, a primeira classificação, a primeira forma de organização, né, para que você tenha uma classificação adequada, está na elaboração do seu plano de contas. Não é à toa que lá no primeiro semestre eu explico o que é plano de contas, né? A gente tem uma aula sobre isso. Por quê? Porque é fundamental que você efetivamente entenda essa ordem. Então, os ativos, grau de liquidez, o que é o grau de liquidez, qual a sequência, depois os passivos, grau de exigibilidade, mas o que é grau de exigibilidade? Patrimônio líquido também tem uma ordem nas contas, começando com capital social, basicamente terminando lá com ações de tesouraria ou correção de erros, enfim. Né? Depois você tem os resultados, então começando com a receita bruta, deduções, aí você tem custo, as despesas. Então você tem uma ordem específica que está no CPC 26 e também na Lei 6.404. Tá? E essa ordem, pessoal, ela tem que ser seguida. Tá? Por quê? Porque senão você vai perder essa questão, digamos, da qualidade que essa classificação pode gerar. Eu sempre falo, né? Conheço aí um sistema que ele tem um plano de contas padrão. Né? Todo sistema tem lá pelo menos 1 ou 2 planos de contas padrão, mas tem um especificamente que assim, eu acho um verdadeiro absurdo, que ele começa o plano de contas na parte de resultados, por exemplo, considerando as contas de despesa, depois custo, né? E só depois a receita. Veja, isso está fora da ordem, fora do padrão, né? Não é a classificação adequada, não é a forma como nós temos que não só classificar as contas no nosso balanço, mas também depois divulgar. Se você faz isso direto no seu plano de contas e nas suas demonstrações, consequentemente a sua nota explicativa também vai sair prejudicada. Tá? Então, ó, essas características incluem, entre outras, a natureza do item, né? O seu papel ou função dentro das atividades do negócio conduzidas pela entidade e como é mensurado. Né? Então, veja, por que eu classifico caixa lá em primeiro, ativo diferido por último? Por que isso? Porque, primeiro, essas contas elas têm uma natureza, certo?
Então, o que representa a natureza de cada uma dessas contas? Então, isso precisa ser levado em consideração para que eu possa divulgar, montar o meu balanço na forma correta, na forma adequada. Se não for feito dessa maneira, você vai ter uma demonstração fora da realidade. Fora da realidade no seguinte sentido: ela pode até representar fidedignamente os eventos, mas ela perde a comparabilidade, porque imagina, você vai pegar um balanço totalmente fora de ordem, as contas, a estrutura, DRE, como é que você compara com o balanço de outra empresa? Você vai ter que ficar fazendo um monte de ajustes. E quem é terceiro, lembre-se, quem está fora da empresa não tem condições necessariamente de fazer esses ajustes porque não conhece a estrutura da empresa, tá? Bom, o último item aqui, ó, ele fala lá, então classificar diferentes ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas em conjunto pode obscurecer informações relevantes. Reduzir, eu vou ler aqui, mas vamos falar por partes, tá? Ó, pode obscurecer informações relevantes, reduzir a compreensibilidade e a comparabilidade e pode não fornecer representação fidedigna do que pretende representar. Então veja que nesse item a gente tem vários procedimentos ali. Primeiro, ele fala lá, então, pode obscurecer informações relevantes. Então, ele está dizendo o seguinte, pessoal, eu sempre vejo lá no primeiro semestre, esse semestre eu tenho lá uma turma no primeiro semestre, e algumas pessoas, né, que estão começando na contabilidade pela primeira vez falam assim para mim, perguntam assim, professor, fiz lá a DRE, né, fiz o balanço, posso juntar tudo como se fosse só ativos ou como despesas? Eu falo, não, você precisa efetivamente separar cada uma dessas contas. Tá? E muitas vezes a pessoa naquele momento ela não entende. E eu digo o seguinte, falo, olha, você precisa separar porque no processo de tomada de decisão faz diferença essas contas serem separadas. Tá? Faz diferença você conseguir fazer a classificação de forma adequada, conta a conta. Então, quando você está no primeiro, segundo semestre, muitas vezes, segundo a pessoa já não tem mais tanto essa dúvida, mas a partir no primeiro ainda é muito comum. Tá? Então, quando você junta tudo, eu pego às vezes prova, exercícios, que a pessoa juntou, colocou lá despesas, tem um monte de despesas, juntou simplesmente fez um razonete chamado despesa e coloca tudo lá. Veja, como é que eu posso tomar decisão? Então, isso, como o termo aqui utiliza, ele obscurece as minhas informações, porque eu não sei necessariamente do que está se tratando aquele item. Tá? Então, preciso tomar muito cuidado com isso. Depois, ele fala aqui, ó. Então, ó, reduzir a compreensibilidade e a comparabilidade. Então, reforçando, nós já falamos sobre isso. Quando você tem, então, o aglutinamento de informações ou o excesso de informações, então isso pode fazer com que a sua comparabilidade fique prejudicada e também a compreensibilidade. E outra, vamos supor, se você junta tudo, então a informação fica lá meio escondida, como é que eu tomo decisão? Como é que eu comparo? Certo? E como é que eu compreendo aquilo? Como é que eu vou compreender o meu negócio? Como é que eu vou saber se o meu negócio está crescendo, está evoluindo, ou se ele não está evoluindo, o que eu estou gastando mais ou menos? Tá? Bom, fala aqui, então reduzir a compreensibilidade e comparabilidade e pode não fornecer representação fidedigna. Evidentemente, pessoal, esse aspecto qualitativo fundamental, ele diz que a informação tem que representar aquilo que efetivamente condiz com o fenômeno contábil, tá certo? Então, se você adquirir um imobilizado, então ele tem que estar dentro do imobilizado, porque fidedignamente ele representa algo que você adquiriu, um investimento que você fez. Muito bem. Mas se eu estou aglutinando todas as minhas contas, como é que eu vou ter essa, digamos, essa fidedignidade? Como é que eu vou conseguir identificar esses lançamentos, esses procedimentos contábeis? Então, isso prejudica em muito a nossa análise, tá? Bom, aqui ele fala então, pessoal, ó, a gente tem vários itens aqui, tá? Compensação. Só que é assim, gente. Eu queria terminar essa aula falando todos os capítulos aqui, mas não vai dar, tá? Então nós já estamos chegando praticamente no final dessa aula. Eu vou falar esse último tópico, né, que é aqui a compensação. E aí então a gente dá continuidade na próxima aula, né, que vai ser a aula do dia 8. Lembrando que dia 1º é feriado, não tem aula, então no dia 8 de maio, né, dia 1º, dia do trabalho, então a gente não tem aula, então a nossa próxima gravação fica para o dia 8 de maio, tá bom? Então vamos lá, o último tópico aqui, ó, então falamos da classificação, né?
Ah, desculpa, eu pulei aqui, ia pular esse slide. Não, então vamos finalizar na classificação. Então, a classificação é aplicada à unidade de conta selecionada para ativo ou passivo. Ou seja, pessoal, ele fala aqui a unidade de conta. Ou seja, estou falando da conta caixa, estou falando da conta bancos, né? Então, essas são as minhas unidades de contas, tá? Bom, então são ativos, são circulantes, são equivalentes de caixa. Depois, ó, contudo, às vezes pode ser apropriado separar o ativo ou passivo em componentes que possuem diferentes características e classificar esses componentes separadamente. Bom, por exemplo, aplicação financeira. Quando eu tenho uma aplicação financeira, essa aplicação financeira, supostamente, ela está lá em caixa equivalente de caixa. Mas todas as aplicações, não. Ela pode estar no circulante, mas fora do equivalente de caixa, e ela pode estar no longo prazo. Então veja que é um item semelhante, que em tese deveria estar junto com as outras aplicações financeiras, mas por conta do prazo, tá? Por conta da intenção que eu tenho e da destinação específica que eu dou para essa aplicação financeira, ela tem que ser classificada muitas vezes de forma separada. Fala aqui, ó, isso é apropriado, se classificar esses componentes separadamente melhoraria a utilidade das informações financeiras resultantes, lógico, tá? Então, se isso vai melhorar a tomada de decisão lá do terceiro, então é importante a gente fazer, tá? Ou seja, eu separar. Eu só dei um exemplo, tá? Agora, imagina que você tem, por exemplo, um ativo no qual você... Por que a gente separa, por exemplo, então, imóveis daqueles que a gente usa, que estão no imobilizado, e daqueles que a gente aluga, que eles vão estar em investimento? Por conta da natureza deles, percebe? Fica mais fácil para o usuário entender qual é a natureza desses ativos e como eles vão gerar benefício para a entidade. Então isso melhora nosso processo de tomada de decisão. Então, por exemplo, pode ser apropriado separar ativo ou passivo em componentes circulantes e não circulantes e classificar esses componentes separadamente. Então, veja que aqui o próprio CPC dá um exemplo, né? Então, veja, a norma, o CPC 26, ele diz que a gente pode fazer uma classificação diferente de considerar como circulante e não circulante, dependendo do seu negócio. Mas, via de regra, ninguém faz isso. Por que ninguém faz isso? Porque o mais comum no mercado é classificar como circulante e não circulante. Mas se isso fosse, veja, classificar de uma forma diferente, geraria uma informação melhor, mais adequada, então seria interessante você fazer, tá? Mas não é obrigatório, tá bom, pessoal? Muito bem, então nós temos aqui então que ele fala de compensação, né, a classificação, mas pessoal, eu vou deixar esse item então para a próxima aula, que aí a gente finaliza esses dois itens, esses dois últimos itens e o capítulo 8, e aí finalizamos então a nossa parte do CPC 0, tá bom? E vamos entrar então um pouquinho nas chamadas escolas do pensamento contábil, mas então vai ficar isso para a próxima aula, tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus, se mantenham em casa, porque o negócio essa pandemia deve aumentar aí, então se resguardem aí, fiquem com Deus e até a próxima aula. Obrigado a todo mundo.